Oscar, tu tens lá, tu tem uma creche no consultório, não, na clínica, né? Na clínica é engraçado isso, né? Porque no nosso início, assim, nos nossos primeiros anos, a gente tinha, o nosso forte, inclusive, era creche e hospedagem, né? E depois, ao longo do tempo, assim, a clínica foi tomando conta dos ambientes e dos espaços e a gente acabou restringindo. Ainda hoje, nós ficamos com alguns pacientes hospedados, alguns clientes hospedados, que são clientes que têm mais idade. Né? Então, assim, e às vezes, assim, é uma clínica familiar, né? Então, minha mãe cuida da parte da recepção, a minha esposa também me ajuda um pouco na parte de controles financeiros. As pessoas que estão lá estão há muito tempo conosco, né? E os clientes também. Claro. Então, às vezes, a gente desenvolve, assim, a gente tem relação, por exemplo, com o José Silvas aqui, que eu conheci, por meio da clínica, o nosso dentista, as pessoas, né, mais próximas, assim, das nossas relações, nos pedem e a gente acaba ficando com esses animais hospedados ali, porque a gente já tem uma relação de mais tempo, porque é um serviço mais sensível, né? Então é um serviço que, para que ele tenha, para que aquele animal fique hospedado, ele tem que ter um espaço, né, normalmente de 5 até 25 metros quadrados, e precisa uma série de detalhes ali que precisam ser observados com relação àquele, principalmente com os cães, porque eles podem chorar, eles podem vocalizar, eles podem, né, sentir mais essa... Tu sabe que no meu prédio onde eu moro no Trend, ali na Borges com a Ipiranga, em frente ao shopping prédio de Belas. Tem um vizinho meu que todas as manhãs mora ele, o cachorro é de grande porte, é uma raça que eu não sei exatamente qual mas é quase o tamanho de um golden, assim. E os nossos apartamentos não são apartamentos gigantescos, tá? Todos os dias ele sai com o cachorro, coloca dentro da caminhonete dele e larga na creche. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, Vilmar. Larga aí no final do dia, traz o cachorro vai para a creche todos os dias. Exatamente. É um hábito impressionante. É um hábito de criança. Moderno, de criança. Isso é interessante também, né? Porque a maneira como as pessoas cuidam dos animais, assim, é uma das outras coisas que mais me impressiona no consultório. Aliás, eu quero falar contigo, doutor, tá, Oscar, justamente essa questão do tratamento que as pessoas estão dando aos pets, tá? Mas vamos falar agora do Sicredi. Tá? O Sicredi, hoje, 4 de março, estamos falando do início de ano, né? E no começo de ano, o começo de ano sempre pede novos planos. É natural. E novas conquistas também. Se o seu sonho é um carro novo, conte com o Sicredi. Aqui você pode financiar em até 90% do valor do veículo, com taxas que cabem no bolso de cada um e um atendimento próximo, um atendimento super civilizado, feito para você. E é mais do que um financiamento, na verdade é uma parceria para colocar seus planos em movimento. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Doutor Oscar, a gente tem tanta coisa para conversar sobre pets que é uma coisa assunto bom, maravilhosa, né? Formidável. Mas a relação que hoje está sendo estabelecida entre os humanos e os pets. Então já está uma coisa assim, os pets já estão praticamente, em muitos casos, humanizados. Sim. Já estão sendo humanizados. Tá? E existe algum exagero nisso, doutor Oscar? Eu sempre falo isso assim, cada família tem uma razão, né? Às vezes tem situações, né? Eu, por exemplo, eu tive um cachorro que quando estava abrindo lá o meu estabelecimento, trabalhava na área de tecnologia da informação, depois porque a minha primeira formação é administração de empresas. Então, trabalhei na área de tecnologia da informação, trabalhei em diversas empresas, e aí, por uma razão lá, resolvi abrir um serviço de teste, porque a minha outra alternativa era mudar de estado, né? E aí minha esposa falou, olha,
daqui a pouco tenta, só porque ela também não estava muito contente assim, com a ideia de eu abrir porque no início era um serviço de estética, eu não era médico veterinário. E aí, então, resolvi abrir e aquilo ali mudou, virou a chave, assim, porque eu entrei num universo completamente diferente, né, e comecei a vivenciar essas histórias. Hoje o que a gente percebe é que cada família tem uma razão. Tem pessoas que às vezes ela não tinha planos. Ela encontrou um animal vagando pela rua e ela pegou aquele animal de alguma maneira preencheu a vida dela, mudou a vida dela de alguma forma. E esses são os relatos que a gente recebe em consultório. As pessoas chegam e dizem, olha, eu quero fazer tudo que eu puder para dar bem-estar para esse animal, que não importa quanto isso vai custar, porque esse animal, ele trouxe sentido para a minha vida no momento que eu precisava muito. Eu encontrei esse animal, eu precisava mais dele do que ele de mim. E essa troca que ele me deu, o que ele me entregou, não tem preço. Ele me resgatou, ele me salvou. Então, eu quero fazer tudo o que eu posso por ele. E tem outras pessoas que planejaram. Então, foi o início de um relacionamento, o início de um casamento, o nascimento de uma criança. Alguma razão fez com que aquela família quisesse aquele adolescente, aquele jovem que a família, os pais não concordavam muito, e aí ele foi morar sozinho, resolveu, né, entrou na faculdade, resolveu ter o primeiro gato, o primeiro cachorro. Então, são diferentes razões. Eu acho que, às vezes, quando a pessoa tem alguma questão, às vezes, psicológica para se resolver, ela teria com ou sem um animal. Se não fosse o animal, ela teria uma outra maneira de extravasar isso, né? Então, o que eu percebo, assim, eu acho que isso é um ponto positivo, inclusive, é que nessas situações que a gente percebe, às vezes é o excesso do cuidado, né? Eu, como médico veterinário, eu não sou muito favorável a essa questão de humanizar demais o animal. Eu acho que o animal ele precisa expressar o que a espécie dele tem, o que a espécie dele necessita, né? O gato, ele precisa arranhar, ele precisa subir em coisa, ele precisa, né, ter isso mesmo que seja num apartamento, tem condições de fazer isso. E o cão também, ele precisa ir num parque, ele precisa brincar, precisa se sujar. Então, às vezes, aquela roupinha, aquele enfeite, aquela coisa, botar uma botinha, eu não sou tão favorável, a menos que tenha uma questão, às vezes, dermatológica, uma questão pontual ali que algum colega tenha dado a indicação. Vai passear numa laje escaldante no sol. Então, eu acho que exatamente. Então, eu acho que a natureza também precisa ser valorizada, né, em relação aos animais. Então, às vezes a gente percebe alguns casos ali que a família, de alguma maneira, está humanizando aquele animal para ela. É um bebê, mas às vezes é uma fase, né? Daqui a pouco tem um amadurecimento da pessoa mesmo sentindo, porque como a gente conversou no início, o animal ele também transmite o desejo e a necessidade. Então aquela pessoa, você está vendo ele como um bebê, mas ela levou ele no parque, ele quer pular, ele quer rolar com o outro, ele quer morder, ele quer rasgar. Bichinho, né? E deu um brinquedo caro lá e ele pegou uma garrafa e saiu correndo. Não podemos esquecer que o cão veio do lobo, né? Exatamente. Puxa vida, a gente nem vamos falar de outros assuntos aqui, está tão gostoso, tão bom de falar sobre isso.